Olá, caríssimos e caríssimas. Antes de prosseguir, peço por gentileza deixar o seu like e inscrever-se no canal para nos ajudar a divulgar esses vídeos. Retornamos com a Rainha Esther a partir de onde paramos. O rei disse então: apressai-vos em fazer vir Amã para atender o desejo de Esther. Esther só responderá à pergunta do rei e revelará o seu pedido e o seu desejo no seu segundo banquete. Vamos ver? O rei foi, pois, com Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Enquanto se bebia o vinho, o rei disse à rainha: qual é o teu pedido, ser-te-á concedido? Que desejas? Mesmo que fosse a metade de meu reino, a receberias. Eis meu pedido e meu desejo. Se achei graça aos olhos do rei, e se lhe agrada aceder ao meu pedido e cumprir o meu desejo, que o rei e Amã tornem a vir ao banquete que lhes mandarei preparar. Amanhã eu responderei à pergunta do rei. Amã já tinha levantado uma forca para enforcar Mardoqueu e já estava a caminho do palácio para pedir autorização ao rei. Mas a coisa mudou quando ele se apresentou ao rei. Veja, naquela noite o rei não pôde conciliar o sono. Mandou que lhe trouxessem o livro dos anais, as crônicas que lhe foram lidas. Achava-se aí consignada a narração da denúncia que tinha feito Mardoqueu, da conjuração dos dois eunucos que queriam levantar a sua mão contra o rei. E o rei perguntou: quem está no pátio? Ora, neste mesmo instante entrava Amã no pátio exterior do palácio para pedir ao rei que mandasse suspender Mardoqueu na forca que tinha feito levantar. Os servos do rei responderam: é Amã que está no pátio, que entre, retornou o rei. Entrou, pois, Amã, e o rei lhe disse: que se deveria fazer para um homem que o rei quer honrar? A quem, senão a mim, quererá o rei honrar? Pensou Amã, por isso respondeu ao rei: para um homem a quem o rei deseja honrar, convém que lhe tragam as vestes com que se adorna o rei, o cavalo que o rei monta, e sobre sua cabeça se coloque a coroa real. As vestes e o cavalo se darão a um dos senhores da corte, e este revestirá o homem a quem o rei quer honrar, e o passeará a cavalo pela praça da cidade, dizendo em altas vozes diante dele: é assim que é tratado o homem a quem o rei quer honrar. O rei replicou: toma, pois, depressa as vestes e o cavalo, como disseste, e faze tudo isto para Mardoqueu, o judeu que está sentado em minha antecâmara, e que nada se omita de tudo o que disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, revestiu a Mardoqueu e o conduziu a cavalo pela praça da cidade, clamando diante dele: é assim que é tratado o homem a quem o rei quer honrar. Depois Mardoqueu voltou à porta do palácio, enquanto que Amã se retirava precipitadamente para sua casa. No segundo dia, o rei e Amã vieram, pois, ao banquete de Esther. Bebendo o vinho, disse ainda o rei a Esther: qual é o teu pedido, rainha Esther? Será atendido? Que é o que desejas? Fosse mesmo a metade de meu reino, tu a obterias. E achei graça a teus olhos, ó rei, e se ao rei lhe parecer bem, concede-me a vida, eis o meu pedido. Salva meu povo, eis o meu desejo. Fomos votados, eu e meu povo, ao extermínio,
à morte, ao aniquilamento. Se tivéssemos sido vendidos como escravos, eu me calaria, mas eis que agora o opressor não poderia compensar o prejuízo que causa ao mesmo rei. Quem é? Replicou o rei. E onde está quem maquina tal projeto em seu coração? O opressor, o inimigo, é Amã. Eis aí o infame. Amã ficou tomado de terror diante do rei e da rainha. O rei, aceso em cólera, deixou o banquete dirigindo-se ao jardim do palácio, ao passo que Amã permanecia ali para implorar de Ester o perdão de sua vida, porque via bem que no espírito do rei estava decretada sua perda. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a sala do banquete, viu Amã que se tinha deixado cair sobre o divã em que repousava Ester. Como? Exclamou. Ele o que quer fazer violência à rainha em minha casa, em meu palácio. Mal tinha saído essa palavra da boca do rei, quando cobriram a face de Amã. Arboná, um dos eunucos, disse ao rei: a forca preparada por Amã para Mardoqueu, cuja denúncia em favor do rei tinha sido salutar, acha-se levantada na casa de Amã, alta de 50 côvados. Que o suspendam nela, exclamou o rei. E suspenderam Amã na forca que tinha preparado para Mardoqueu. Isso acalmou a cólera do rei. Naquele mesmo dia, Assuero elevou Mardoqueu, colocando-o no cargo que Amã ocupava. Ele se apresentou diante do rei, porque Ester tinha manifestado o que ele era dela, tirando do dedo seu anel que tinha retomado de Amã. O rei presenteou a Mardoqueu, que foi colocado por Ester à frente da casa de Amã. Ester e Mardoqueu revogaram a lei de Amã, que destruiria os judeus, selando-a com o anel do rei e usando-a em defesa do seu povo. E assim destruíram os seus inimigos. Depois desta vitória, Ester instituiu a festa de Purim, onde o povo se alegrou com banquetes e troca de presentes. Desta forma, viveu feliz com Ester e Mardoqueu, juntamente com o rei. Ester era obrigada a se vestir de rainha quando exercia uma atividade social, como quando ia falar com o rei. Na verdade, era uma veste política, mas no coração ela se revestia com a veste de Deus, ou seja, veste espiritual de amor a Deus e ao seu povo. Ela não se sentia bem vestida de rainha e dizia isto a Deus nas suas orações. É assim que devemos ser, político e qualquer um que exerce uma função social. Serve de exemplo também para mulheres que exercem poder na sociedade. Ser revestidas com roupagem espiritual, quando estiver exercendo as suas funções. Terminamos a história de Ester. Com a graça de Deus, voltaremos no próximo vídeo com outra história. Deus nos abençoe.